A paz do Senhor Jesus. Estamos esta semana falando sobre curas que Jesus Cristo realizou. Já falamos aqui, sobre a cura do endemoniado gadareno. Você pode encontrar aqui no canal, este primeiro vídeo. Estamos no segundo e teremos outro ao decorrer da semana. Sempre te convido a ter em mãos a Bíblia para que possa acompanhar os textos. Vamos ver hoje a cura do paralítico de Cafarnaum. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Antes de qualquer coisa, agradeço a Deus por tudo. E te convido, se não estás inscrito, a se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo, dar o seu like, postar um comentário ajudando a ampliar a divulgação do mesmo. Amém? O texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Diz no 5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfemaz? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E no 8, Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Temos o mesmo relato de um outro ângulo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 em diante. Eu quero só ler o primeiro versículo para fazer uma contextualização, e uma observação importante. Diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Diz o texto que havia ali, entre as multidões, fariseus, doutores da lei, escribas, mas a virtude estava com Jesus Cristo para operar a cura. Amém? Nós vimos no começo do texto de Marcos que diz que soube-se que estava em casa Jesus Cristo. Aonde queira que Jesus esteja, Jesus era de um mesmo comportamento, de uma mesma posição. A verdade em Jesus estava aonde ele estivesse. Se ele estivesse orando no monte, se ele estivesse em suas proximidades ou na sua casa, se ele estivesse em uma localidade distante ou próxima, se estivesse atravessando um rio, se estivesse até mesmo na cruz, aonde Jesus estivesse, com quem ele estivesse, ele era a mesma pessoa. Importante este começo para que nós entendamos que nós devemos ser o mesmo aonde quer que nós estejamos. Claro que nós devemos estar em Cristo Jesus, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, mas sejamos de uma mesma posição diante de qualquer fato. Ou seja, para termos essa posição, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a verdade, precisamos conhecer Jesus Cristo de Nazaré.
E sejamos o mesmo, porque hoje muitas pessoas são algo na igreja e são outra coisa em casa, são algo no trabalho, são outra coisa na sociedade e assim vão alternando e se transformando de acordo com o ambiente que estão. E não pode ser assim. Nós devemos ter no coração a mensagem de Cristo, carregar essa verdade aonde quer que nós estejamos. Amém? Então, seguindo o texto, nós vamos ver que havia ali uma multidão que nem sequer poderiam entrar todos aonde Jesus estava. E estavam se apertando, se aglomerando do lado de fora. Entre eles os fariseus, entre eles doutores da lei, escribas conhecedores profundos da lei. Então, aí se aproxima deles ou da multidão com o intuito de chegar até Cristo. Era o que todos queriam. Mas este vinha trazido por 4 pessoas. E era um paralítico. Alguém que naquela época era considerado por muitos amaldiçoado por Deus. Rejeitado, evitado. Porque tinha um problema grave para aquela época. Uma maldição, entre aspas. E outras coisas mais se diziam. Mas vinha trazendo até Jesus Cristo, ou tinha a intenção de levar até Cristo Jesus, este homem, justamente para que obtivesse a sua cura, o seu milagre, porque já era espalhado por toda a região, como vimos lá no texto de Lucas, que Jesus curava, operava, Jesus pregava, Jesus ensinava. A importância que eu quero ressaltar de se andar com as pessoas certas, de caminhar com as pessoas que vão te levar até Cristo Jesus. Ou então que você seja uma destas pessoas que vai conduzir alguém, juntamente com outros, até Cristo Jesus. O caminho para a cura, o caminho para a verdade, o caminho para a libertação está em direção a Cristo Jesus. Não podia ir o paralítico sozinho, mas foi carregado. Poderia carregar 1, quem sabe, sim, 2, quem sabe, 3 também, mas foi justamente o que era necessário para que tivesse o conforto, que pudesse levá-lo da melhor forma possível até Cristo Jesus. Chegando lá, encontrar o que? A multidão que certamente, simbolizando o mundo, não vão facilitar a nossa caminhada até Cristo. Vai haver dificuldades, vai haver tribulações, vai haver angústias, dores e outras coisas tantas, quando nós nos submetemos ao caminho até Cristo Jesus. Mas eles contornaram, eles enfrentaram e eles subiram, e diz o texto que encontraram uma brecha ou abriram uma brecha no telhado e por lá desceram o paralítico até Cristo Jesus. Não há e não pode haver empecilhos que te leve até Cristo Jesus. Não pode. Você tem que alimentar esta fé, você tem que desejar como estes desejaram, chegar até os pés de Cristo. O milagre e a cura estão ali nele. Vá até ele. Veja que imediatamente Cristo observou a situação e disse: os teus pecados estão perdoados. Foi muito mais profundo nesse momento do que a própria cura em si, mas Jesus perdoou pecados. E aí quem estava em volta observando a fala de Cristo já questionou: mas é blasfema, quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, não observaram nada do que estava acontecendo e focaram no que Cristo estava dizendo. Então Cristo toma uma outra surpreendente atitude, diz o que é mais fácil: perdoar os pecados ou curar. E assim ele obtém a sua cura. Mas o foco daqueles que estavam ali, que lemos no começo ali no texto de Lucas, inclusive, complementamos, que eram os que deviam operar, que eram os que deviam ensinar, que eram os simbolizados religiosos de hoje, estavam realmente observando ali tudo, juntamente com a multidão, para condenar, criticar. Não estavam ali para aprender nada com Cristo, não estavam ali para buscá-lo, não estavam ali para que não fosse outra coisa além de criticar e condenar e achar nas palavras algo para ajudar. Deixaram de lado, mais uma vez, o problema que havia na vida daquele paralítico, não observaram a cura, não observaram a transformação que ele houve, a alegria, e focaram no quê? Na condenação para Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje querem te levar para longe de Cristo. Cuidado! Muitas pessoas têm a intenção de te afastar dos caminhos do Senhor. Blasfema, disseram eles: quem pode curar, quem pode operar isto senão Deus? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Amém?
Cuidado com quem você anda, analise, vá caminhar juntamente com quem pode te levar até Cristo, ou seja, alguém que leve alguém até Cristo Jesus. Para terminarmos, veja o versículo 11. Aí te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Há uma ordenança. Você vai ver em outras curas, como lá em João 9, por exemplo, ou em outras, que Jesus dá uma ordenança. Houve a obediência. Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, testificando, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a quem? A Deus, dizendo, nunca tal vimos. Mais uma vez, né? A cura operada na vida desse homem foi para honra e glória de Deus, para testificar o poder de Deus através aqui da vida de Jesus Cristo, seu Filho, que ele nos concebeu por amor, para que todo que nele crê não pereça, mas venha a ter o quê? A vida eterna. Esse mesmo milagre, essa mesma cura te espera se você se voltar para os caminhos de Cristo Jesus, se você caminhar com as pessoas certas, se você observar e não tirar o foco de Cristo Jesus, se você não ceder diante dos obstáculos, se você ultrapassar a multidão, o mundo, o que seja, se você tiver que subir e o que seja, para que depois você desça até Cristo, não importa, você não pode perder o foco em nome de Jesus, porque estes mesmos milagres, de uma forma agora contemporânea, Cristo realiza através de muitas pessoas que em nome de Jesus estão com essa autoridade para assim operar. Que você seja também um desses evangelistas, missionários que têm sede de passar a palavra do Senhor, que têm ganas de, como estes 4 companheiros, amigos deste paralítico, tiveram de levá-lo até Cristo. Deseje no coração, peça em oração que desperte ainda mais este amor na tua vida e vai em nome de Jesus realizar a obra de Deus. Não pode haver satisfação maior. Aqui mais uma cura tratamos. Te convido a continuar conosco. Vamos tratar outras curas ao longo da semana. Vamos falar de mais milagres de Cristo, com o intuito de te levar a refletir sobre isso, sobre a vida de Jesus. Observe a verdade, leia a Bíblia, não permita que o engano tome conta da sua vida, não permita que o mundo o segue, não permita que os religiosos te levem a outra direção, mas vá para a palavra de Deus, vá para a oração e Deus vai falar com você. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.